5. Atribuições questionáveis. Foram consideradas atribuições questionáveis para este catálogo raisonné aquelas obras acerca das quais não houve unanimidade entre os membros do Comitê de Autenticação. Em todos os casos, a maioria dos membros opinou em favor da inclusão destas peças na categoria de atribuições questionáveis devido a dúvidas diversas quanto à autoria de Debré. Algumas peças são muito próximas do estilo do artista, mas o estado de conservação ou outros defeitos da obra impedem dar-lhes um crédito definitivo. Em outros, a cópia foi feita diretamente a partir do original de Debré, às vezes mesmo por artistas de destaque como Charles Landser. Há também obras autênticas que já foram atribuídas a Debré, mas na realidade foram executadas por alunos, às vezes a pedido do pintor francês para servir de base às litografias da viagem pitoresca, como no caso do trabalho de Araújo Porto Alegre. As 33 obras incluídas neste capítulo foram distribuídas nas seguintes divisões: óleos sobre tela atribuídos a Debré, guaches de alunos de Debré, desenhos de alunos de Debré, cópias de aquarelas de Debré por Charles Landser e Simon Pradier, e cópias de aquarelas de Debré por artistas desconhecidos. Óleos sobre tela atribuídos a Debré. Algumas pinturas foram atribuídas no decorrer do século XX a Debré por sua proximidade temática ou estilística com a obra do pintor, mas não foram incluídas no primeiro capítulo deste catálogo raisonné por discordâncias no comitê de atribuição. O estado de conservação também prejudicou alguns destes quadros, dificultando o reconhecimento da pincelada de Debré. Nos 6 anos desde a primeira edição deste livro, 2007, infelizmente continuou oculto o quadro Q1, que apresenta muitas das características de um óleo de Debré, mas que só é conhecido pelos autores e pelo Comitê de Autenticação a partir de uma fotografia em preto e branco, pois seu atual proprietário recusa-se a fornecer acesso ao quadro ou deixá-lo fotografar em cores. Não podendo examiná-lo pessoalmente, os autores e o comitê não têm opção senão incluí-lo entre as atribuições questionáveis neste catálogo raisonné. Nesta 4ª edição é agora confirmada a autoria de A.J. Pallier para o óleo O3, antes atribuído a Debré por tradição familiar. Também nesta nova edição, por exigência de espaço, as páginas dos óleos Q1 e Q2 foram invertidas. Q2. Dom João VI. Óleo sobre tela, 43 por 34 centímetros. Procedência Museu Imperial, Petrópolis. Tradicionalmente atribuído a Debré, este óleo sobre tela tem problemas de estado de conservação e muitos restauros que alteraram a superfície pictórica original. Com isso, torna-se difícil confirmar a atribuição deste retrato, que apresenta algumas características próximas ao trabalho de Debré, sobretudo na postura e nos traços do monarca, mas provavelmente trata-se de um trabalho executado por um seguidor do artista. Q1. Visita da família imperial à fazenda de Santa Cruz. Óleo sobre madeira, 32,8 por 35 centímetros. Segundo informações, assinado J.B. Debré, RDJ 1831. Procedência: Coleção Lorentzen, Rio de Janeiro. Palácio Gutierrez, Rio de Janeiro. Maria Silvia Bulhões de Carvalho, Rio de Janeiro. Bolsa de Arte, Rio de Janeiro. Coleção particular, São Paulo. Não foi possível para a maioria dos membros do comitê examinar o original deste quadro, que só foi visto pessoalmente por um dos integrantes há vários anos. Encontra-se numa coleção privada de São Paulo, a qual o proprietário não dá acesso nem fornece fotografia, atitude muito prejudicial à pesquisa histórica, felizmente rara, única no caso deste livro, mas que torna impossível uma opinião definitiva acerca da obra.
A partir das fotografias em preto e branco disponíveis, tiradas por proprietários anteriores e do detalhe à esquerda reproduzido na obra de Stanislau Restal em 1972, é possível distinguir uma qualidade na execução que permitiria supor que se trata de um raro óleo sobre madeira executado por Debré no final de sua estada entre nós. Outros detalhes, como a anatomia dos carregadores, levantam dúvidas que só poderiam ser dirimidas com o exame detido da própria obra. A paisagem ao fundo corresponde de forma muito próxima à gravura de Debré representando a fazenda de Santa Cruz, G131, e a sua aquarela correspondente, E352. A fazenda, que pertencia à família imperial, é um tema plausível para um óleo de Debré, e os tropeiros também se assemelham a estudos do pintor francês retomados em gravuras, que poderiam ter inspirado o autor deste quadro, caso não seja Debré. O personagem principal no cavalo branco à direita da composição, usando o chapéu de tropeiro, poderia talvez ser Dom Pedro I, a paisana, como parece ter interpretado Restal, que incluiu este quadro no seu monumental estudo iconográfico acerca do imperador. Restal indica que a composição representa a chegada da família imperial à fazenda de Santa Cruz, título que não figura em nenhuma lista de Debré e não corresponde a um esboço conhecido. Caso se possa confirmar esta atribuição, esta seria uma obra atípica no conjunto de óleos executados por Debré no Brasil, pois não se trataria nem de uma encomenda oficial, devido ao tratamento informal da figura do imperador, nem aparentemente de uma encomenda particular, sem motivo definido. Seria também o único óleo sobre madeira de Debré executado no Brasil e a única obra datada do ano da partida do artista e de Dom Pedro I. Esboço E352, detalhe. Gravura G131A. Obra agora reatribuída a A.J. Pallier. Este óleo sobre tela foi sempre atribuído a Debré por tradição familiar. Representa o mais rico fazendeiro de que se tem notícia na região do Vale do Paraíba, patriarca de uma ilustre e extensa família ligada à agricultura fluminense. Consta que Debré teria passado pelas fazendas do capitão Mor, talvez em sua viagem ao sul em 1827, quando Breves, 1748-1845, teria perto de 80 anos, o que parece compatível com a aparência do retrato, que só morreria 18 anos depois. Em todo caso, a obra sofreu desgaste com o tempo e perdeu grande parte da camada de pintura original, recomposta por restauradores. Mas a fatura do quadro não se assemelha à de Debré, o que invalidava a tradição oral quanto à sua autoria. Reavaliada agora, a partir do estudo da biografia de Pallier, notadamente do diário de viagem que fez a São Paulo e Minas Gerais em 1821, em cujo período um retrato de Sousa Breves se encaixa melhor, a obra pôde ser conferida por razões estilísticas a Pallier, para o que também concorreu o recente processo de restauração a que foi submetida a pintura. Por outro lado, caso a tradição oral se referisse apenas a um pintor francês, a atribuição a Pallier também se consolida. De qualquer maneira, trata-se de um interessante retrato de um dos personagens mais fascinantes do incipiente capitalismo brasileiro no início do século XIX. Q3. Retrato do Capitão Mor, José de Sousa Breves. Óleo sobre tela, 55 por 40 centímetros. Procedência, por descendência na família, coleção particular, Rio de Janeiro. Obras de alunos de Debré. Apresentam-se a seguir trabalhos pertencentes a museus brasileiros ou estrangeiros, cuja composição origina-se em trabalhos conhecidos de Debré, mas que foram provavelmente executados por alunos ou seguidores deste, para atender à constante demanda pela iconografia real e imperial.
Pode também tratar-se de trabalhos um pouco posteriores, inspirados em obras originais de Debré e realizadas por artífices desconhecidos encarregados de produzir retratos do imperador e baseados na iconografia impressa. No caso do gouache à direita, por longo tempo classificado como pastel, a inspiração é sem dúvida a gravura G108A, reproduzida na Viagem Pitoresca e logo amplamente acessível como fonte iconográfica. No caso da miniatura abaixo, os traços do jovem príncipe herdeiro Dom Pedro são claramente inspirados em trabalhos de Debré, tais como as aquarelas A265 e A268, mas não alcançam a qualidade necessária para que nela se reconheça a mão do mestre. Q4. Dom Pedro I. Aquarela com gouache, 29,7 por 23 centímetros. Assinada J.B. Debré. Procedência de Djalma da Fonseca Hermes, Rio de Janeiro, Museu Imperial, Petrópolis. Q5. Dom Pedro I. Óleo sobre tela, 11 por 9 centímetros. Procedência Angel J. Carranza, Buenos Aires, Museu Histórico Nacional, Buenos Aires. Aquarela A268. Desenhos de alunos de Debré. Dada a profunda influência que Debré certamente exerceu sobre a grande maioria dos bons artistas do início do século XIX, que quase inevitavelmente tornavam-se seus alunos, surpreende que sejam relativamente raras as obras destes que podem ser diretamente relacionadas com temas ou trabalhos de Debré. Manuel de Araújo Porto Alegre. O mais próximo e o mais ilustre dos alunos de Debré, Araújo Porto Alegre colaborou intensamente com o projeto do álbum Viagem Pitoresca, chegando a realizar pelo menos uma aquarela acabada, Q10, que inspirou diretamente uma das litografias do livro, G36. É provável que um dos motivos que fizeram Porto Alegre acompanhar seu mestre à França em 1831 tenha sido justamente sua intenção de ajudá-lo na confecção do livro, além de aperfeiçoar sua própria formação. A aquarela, Q10, é claramente identificada como obra de Porto Alegre na sua própria letra, que também pode ser reconhecida nas duas obras abaixo. Todas provêm da família Debré, o que mostra que foram conservadas pelo artista. Q6. Acima à esquerda. Manuel de Araújo Porto Alegre. Estudo de Botânica. Desenho 8 por 12 centímetros. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Q7. Abaixo à esquerda. Manuel de Araújo Porto Alegre. Estudo de Botânica. Verso do Q6. Desenho 8 por 12 centímetros. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Q8. No centro. Manuel de Araújo Porto Alegre. Estudo de armas. Aquarela 18,8 por 23,5 centímetros. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Q9. Acima. Manuel de Araújo Porto Alegre. Apito de osso de canela de ave. Aquarela 18,8 por 23,5 centímetros. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Q10. Acima. Manuel de Araújo Porto Alegre. Armas indígenas. Aquarela 21,5 por 33 centímetros. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Desenhos de alunos ou colaboradores de Debré, identificados ou não. Debré conservou em meio às suas próprias obras vários desenhos de colaboradores, alunos ou mesmo de outros artistas. Alguns lhe serviram para detalhes de gravuras para a Viagem Pitoresca. Outros lhe foram presenteados pouco antes de sua partida, como as belas borboletas à direita, obra de seu aluno José da Silva Arruda, diretor do Museu Nacional,
que Debré não usou na viagem pitoresca. Há também cópias, como a do Cavaleiro de Cristo Morto, a partir da aquarela A43, realizada por algum aluno com propósito desconhecido. Q11. Primeira à esquerda. Casa do Senhor Langsdorff. Tinta 18,2 por 22,6 centímetros, a cerca de 1820 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Q12, segunda à esquerda. Moinho de açúcar. Tinta 18,2 por 23,1 centímetros, a cerca de 1820 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Q13, terceira à esquerda. Cavaleiro de Cristo exposto em seu ataúde. Aquarela e tinta, 18,1 por 23 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Q14, quarta à esquerda. Vista da cidade. Tinta, 11,5 por 31,6 centímetros. A cerca de 1824 e 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Q15, acima. José da Silva Arruda. Borboletas. Aquarela, 18 por 23 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. Cópias de aquarelas de Debré por Charles Landseer. O jovem Charles Landseer, talentoso pintor inglês, passou 2 anos no Brasil em 1826-27, a serviço de Sir Charles Stuart, embaixador da Inglaterra. Coletou centenas de imagens que reuniu num precioso álbum, um único de pintor viajante que chegou completo até nós, pela circunstância de ter sido requisitado por seu patrono, o que impediu Landseer de fazer carreira na Inglaterra como pintor de cenas observadas no Brasil, conforme pretendia. Durante o período em que acumulava observações visuais e realizava centenas de desenhos e aquarelas, inclusive de São Paulo, para enriquecer seu álbum, Landseer travou o contato com Debré, que lhe concedeu acesso aos seus esboços e às suas aquarelas acabadas, e permitiu-lhe que copiasse aquelas imagens de cenas que Landseer não tivera a oportunidade de observar e que o inglês considerava particularmente interessantes. Nesse caso, Debré provavelmente também pensou que o mercado inglês era suficientemente estanque para nada tirar do ineditismo de suas imagens, destinadas sobretudo ao público francês, alvo da então ainda apenas planejada viagem pitoresca. A execução é de boa qualidade, a ponto de terem sido considerados no passado como originais de Debré, presenteados por este a Landseer. O álbum foi esquecido por mais de 100 anos numa gaveta do castelo de Stuart, onde foi encontrado nos anos 30 por Alberto Rangel. A família Stuart o vendeu então para Guilherme Ginley, que o trouxe de volta para o Brasil, e seus herdeiros o venderam quase completo ao Instituto Moreira Salles, onde hoje se conserva. Q16, acima à direita. Charles Landseer. Negros a caminho da igreja para batizado. Aquarela, 18,4 por 23,7 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q17, Charles Landseer. Negra vendedora de folhas de bananeiras. Aquarela, 17,8 por 20,6 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q18, acima, Charles Landseer. Carga de cavalaria Guaiacuru. Aquarela, 16,5 por 25,9 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q19, ao lado, Charles Landseer. Caboclos com arco e flecha. Aquarela, 17 por 20 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. Q20, Charles Landseer. Chefe dos bororenos preparando-se para um ataque.
Aquarela, 14,6 por 20,9 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q21, no alto à esquerda. Charles Landser. Mineiros cruzando o rio. Aquarela, 15,9 por 24,5 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q22, acima à esquerda. Charles Landser. Estudo de negros e religioso. Aquarela, 11,4 por 18,4 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Esta aquarela, realizada por Landser, incorpora cenas copiadas de 2 esboços originais que lhe foram emprestados por Debré, E215 e E221. É interessante aproximá-la também do desenho de Landser reproduzido à página 48, composição original de Debré, que Landser imita e assina como sua. Q23, acima à direita. Charles Landser. Negra com animais à venda. Aquarela, 21,1 por 27 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q24, abaixo à direita. Charles Landser. Tropeiros pobres de Minas. Aquarela, 17 por 21,7 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q25, no alto, à esquerda. Charles Landser. Estudo de negros. Aquarela, 11,4 por 18,4 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q26, acima à esquerda. Charles Landser. Negros sentados na rua. Aquarela, 11 por 18 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q27, no alto à direita. Charles Landser. Cadeira do Rio de Janeiro. Aquarela, 18,4 por 27,3 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Q28, acima. Uma dama indo à missa em sua cadeira. Aquarela, 16,5 por 22,2 centímetros. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. Cópias de aquarelas de Debré por artistas desconhecidos. Surgiram no mercado, no decorrer do século XX, algumas aquarelas que certos especialistas consideram cópias contemporâneas de gravuras de Debré, e outros, mais numerosos, acreditam se tratar de obras avulsas do ateliê Reimann, executadas com um requinte incomum por um melhor copista que aqueles que realizaram as atribuições rejeitadas da coleção Castro Maia. No caso dos guaicurus, retratados em Q31, Q32, Q33, a margem inferior contém inclusive títulos e comentários numa letra semelhante, mas não igual à que aparece nas legendas de várias aquarelas autênticas de Debré. As assinaturas também são bastante características do ateliê Reimann. Q29, acima. Caboclas lavadeiras. Aquarela, 19,8 por 25,8 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. Q30, abaixo. Entrudo. Aquarela, 19 por 25 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. Q31, acima. Carga de cavalaria Guaicuru. Aquarela, 17,3 por 26,4 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. Q32, no alto, à direita. Chefe Guaicuru. Aquarela, 15,5 por 22 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. Q33, abaixo à direita. Família Guaicuru. Aquarela, 16,4 por 22,5 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. 6. Atribuições rejeitadas.
Este capítulo mostra as 59 obras publicadas em livros ou catálogos com atribuições a Debré que foram agora rejeitadas pela totalidade dos membros do Comitê de Autenticação. As obras relacionadas neste capítulo enquadram-se em duas categorias básicas: quadros de qualidade pintados por artistas outros que Debré e que lhe foram erroneamente atribuídos, ou falsificações intencionais, quase todas oriundas do ateliê Reimann, executadas com o objetivo de se fazer passar por originais. No primeiro caso, encontram-se os excelentes quadros de Brunias, Sampaio ou um terceiro atribuído a Siqueira. Há também as 8 obras autênticas de artistas menores contemporâneos de Debré, que Reimann possuía e fez passar por obras do pintor francês, incluindo-as no conjunto vendido a Castro Maia. Existem também quadros decorativos, não assinados, executados nos anos 1930 e 1940, como pastiches declarados de Debré e Rugendas, e que, com o tempo, passaram a ser confundidos com originais. No segundo caso, há finalmente 41 falsificações do século XX, criadas com o claro intuito de parecer originais de Debré, quase sempre assinadas. Destas peças, 36 fazem parte da coleção Castro Maia, fabricadas por Reimann e seus assistentes para completar as rendosas vendas de obras originais de Debré ao colecionador carioca, que também adquiriu 8 trabalhos de artistas menores que Reimann lhe vendeu como de autoria de Debré. Óleos sobre tela com atribuição equivocada. Várias obras de museus e instituições brasileiras ganharam uma atribuição a Debré devido a vagas semelhanças com o estilo e a temática do pintor francês, ou apenas por serem mais ou menos contemporâneas com o seu tempo de atividade. Nunca houve clima nem interesse para a contestação dessas atribuições apressadas, feitas por pessoas sem conhecimento profundo da obra do artista ou simplesmente acatadas sem discussão pelas instituições quando a obra era doada por algum colecionador. Hoje, com um conhecimento maior sobre a obra de Debré, é possível eliminar por comparação várias dessas atribuições equivocadas de obras muitas vezes de excelente qualidade, conservadas em museus ou coleções particulares. R1. Índios atravessando um riacho. O caçador de escravos. Óleo sobre tela, 80 por 112 centímetros. Procedência: doado em 1951 por João da Costa Dória ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, São Paulo. O autor da descrição desse quadro no último catálogo do MASP, publicado em 1998, afirma: os 2 títulos da tela e a atribuição são provavelmente recentes. O estilo e a qualidade da obra militam a favor da atribuição a Debré, contra a qual, de qualquer modo, não foram apresentadas objeções de monta. Uma comparação com uma obra segura de Debré, por vários motivos similar à do MASP, como A Visita a uma Fazenda em Santa Cruz, de 1831, coleção Bulhões de Carvalho, Rio de Janeiro, reforça resolutamente a atribuição e oferece uma referência cronológica a partir da qual é possível datar a obra do MASP. Ao contrário do que afirma o catálogo, há muito eram apresentadas objeções sérias à atribuição desta obra a Debré, que foram ignoradas pelo autor do verbete, que se considerou, inclusive, capaz de datar este quadro comparando-o justamente a uma das atribuições questionáveis, Q1, que considera uma obra segura de Debré. Um estudo cuidadoso da produção dos principais artistas que pintaram o Novo Mundo nos séculos XVIII e XIX já poderia ter sugerido claramente ao autor do catálogo uma atribuição firme do quadro acima a Augustin Brunias, cerca de 1730-1796, o mais conhecido dos pintores setecentistas na região do Caribe. Deveria também ter seguido sua intuição quando dizia, no mesmo texto em que afirmava ser o quadro de autoria de Debré: embora já do terceiro decênio do século XIX,
a obra reelabora um receituário paisagístico típico da situação figurativa do tardio 700. O quadro é, de fato, muito claramente do final do século XVIII e certamente representa a ilha de Saint-Vicent ou São Vicente, muitas vezes pintadas por Brunias por encomenda de Sir William Young, o mais poderoso fazendeiro da região. Os índios caribes retratados na cena já haviam travado contato com Cristóvão Colombo em 1492. Nada tem em comum com os índios brasileiros retratados por Debré, que nunca pintou cestos ou adereços semelhantes aos dos indígenas da composição. Tampouco a vestimenta da figura de costas, que parece comandar o movimento, o caçador de escravos, tem qualquer característica brasileira. Reproduz-se em tamanho menor, acima, outra tela de Brunias leiloada em Londres por um preço recorde em 2003, que dirime qualquer dúvida a respeito da atribuição do quadro do MASP a Brunias. Tanto as cabanas quanto os cestos, a vegetação, os adereços, a postura e os tipos dos índios são praticamente idênticos ao quadro do Museu Paulista, obra perfeitamente autêntica que figura entre as mais importantes da série pintada por Augustin Brunias no Caribe. A atribuição a Debré deve ter sido inventada pelo marchand europeu que possuía o quadro antes de 1951, com o claro intuito de induzir a venda para o colecionador brasileiro que pretendia doá-lo ao recém-criado MASP. Augustin Brunias, uma família de caribes da ilha de São Vicente, óleo sobre tela 56 por 61 centímetros, coleção particular. R2. Dom João VI a cavalo, óleo sobre tela 60 por 51 centímetros, coleção particular. Este óleo de cuidadosa execução pertenceu à coleção dos Marqueses de Bonneval e tinha uma atribuição tradicional a Debré. Esta atribuição fortalecia-se aos olhos do mercado pelo fato dos marqueses serem também donos da prestigiosa coleção de 40 aquarelas de Debré, adquirida por um tio da marquesa em 1920 e dispersada em 1985. O quadro certamente não foi pintado por Debré, mas é de autoria do mesmo pintor competente, provavelmente português, que realizou o quadro de Dona Carlota Joaquina a cavalo, conservado no Museu Imperial, sem dúvida concebido como par desta obra. Reprodução acima. No catálogo do museu, o quadro é atribuído a Domingos Antônio de Siqueira, o maior pintor português contemporâneo de Dom João VI. O museu possui outro retrato de Dom João VI a cavalo, este certamente de Siqueira, e a diferença de estilos é clara. Não é o propósito deste catálogo raisonné indicar uma nova autoria para o retrato de Carlota Joaquina no Museu Imperial, hoje atribuído a Siqueira. Mas qualquer que seja a nova atribuição que os estudiosos especializados em pintura portuguesa possam encontrar para este quadro, a mesma autoria deverá então ser reconhecida para este retrato de Dom João VI a cavalo, tradicionalmente considerado como obra de Debré, mas que não apresenta as características de sua pintura. Retrato de Dona Carlota Joaquina atribuído a Domingos Antônio Siqueira, 60 por 51 centímetros. R3. Retrato de Dom João VI. Óleo sobre tela, 62 por 53 centímetros. Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. Este retrato de Dom João VI é conservado há muitos anos no Museu Histórico Nacional, MHN, com uma atribuição a Debré. Trata-se, muito provavelmente, de um retrato do monarca executado pessoalmente ou por um dos seguidores de José Inácio S. Paio, ou Sampaio, um dos retratistas mais atuantes da corte portuguesa, autor, entre outros, da grande tela ao lado, representando Dom João VI sentado, do convento de Mafra, na qual a posição e o tratamento do rosto do rei é demasiado semelhante ao modelo deste quadro, para tratar-se de outro artista. O MHN, numa atitude exemplar entre os museus brasileiros, modificou a atribuição após a primeira edição deste livro.
José Inácio Sampaio, retrato de Dom João VI sentado. Óleo sobre tela, 210 por 215 centímetros, 1824. R3 bis. Retrato de Dona Carlota Joaquina. Óleo sobre tela, 43 por 33 centímetros. Coleção particular, Rio de Janeiro. O quadro a óleo inédito reproduzido acima foi baseado na aquarela A269, o retrato mais bem elaborado já realizado de Carlota Joaquina, publicado pela primeira vez neste catálogo e que deu origem à gravura G112B. Apesar de conservar muitos atributos da obra de Debré, esta tela deve ser de autoria de outro artista, talvez contemporâneo, mas inferior, que teve acesso à aquarela ou mesmo à gravura ainda no século XIX. Quadros decorativos do século XX. A partir dos anos 1920, com a proliferação das revistas ilustradas e com o maior interesse pelo estudo do passado recente do Brasil, começou a desenvolver-se uma verdadeira Debré-mania, cujo auge deu-se com a descoberta da coleção comprada por Castro Maia no final dos anos 1930. Neste momento, a procura por vistas originais do Rio de Janeiro deixou de ser restrita ao pequeno círculo de colecionadores de quadros do nosso passado e estendeu-se a uma classe abastada, mais ampla, pouco preocupada com a autenticidade, que procurava apenas belos objetos para a decoração de suas moradias e que atendessem ao tema da moda. Aproveitando essa nova demanda, tradicionais casas de decoração do Rio de Janeiro, como a Henrique Liberal, passaram a vender séries de quadros a óleo pintados ao estilo da primeira metade do século XIX e inspirados nas gravuras de Debré e Rugendas. Esses bonitos quadros eram executados por artistas brasileiros anônimos bastante competentes, que não assinavam suas obras e nem os decoradores as faziam passar pelo que não eram. Os quadros eram vendidos apenas como peças de decoração ao estilo de Debré. Os autores deste livro, nos últimos 30 anos, viram em casas de diversos particulares no Brasil e no exterior dezenas desses pastiches de Debré, sempre emoldurados da mesma forma, tal como aparecem nesta página. Com o tempo, muitas famílias herdaram estas obras, esqueceram as circunstâncias nas quais foram criadas e vendidas e passaram a acreditar que se tratavam de pinturas originais do início do século XIX. Algumas foram, inclusive, oferecidas no mercado de arte como tais. Felizmente, alguns galeristas experientes guardavam na memória a verdadeira história desses trabalhos e a verdade tem sido reestabelecida. 3 dessas telas, 2 restauradas e uma ainda com um verniz amarelado, são agora reproduzidas nesta página para que o registro de sua origem fique definitivamente estabelecido. R4 no alto. Anônimo, início do século XX. Cena ao estilo de Debré. Óleo sobre tela octogonal, 45 por 45 centímetros, coleção particular, Paris. R5, no centro. Anônimo, início do século XX. Cena ao estilo de Debré. Óleo sobre tela octogonal, 45 por 45 centímetros, coleção particular, Paris. R6, abaixo. Anônimo, início do século XX. Cena ao estilo de Debré. Óleo sobre tela octogonal, 45 por 45 centímetros, coleção particular, Rio de Janeiro. Quadro modificado por Reimann. Na primeira edição deste livro, em 2007, comentamos: o quadro é uma das mais engenhosas fabricações realizadas pelo marchand franco-brasileiro Reimann na década de 1930 a 1950 em Paris. Trata-se, sem dúvida, em sua base, de um óleo sobre tela francês do início do século XIX. Mas sua autoria inicial é ainda sujeita à discussão, pois só uma radiografia da tela poderá acrescentar detalhes que ajudem a esclarecer sua origem. Reimann quis fazer passar este quadro por uma colaboração entre Arnaud-Julien Pallière, 1784-1862, e Debré, e, segundo sua versão,
ambos teriam assinado a tela com suas iniciais. Mais tarde, no livro Pallier e o Brasil, de 2011, os mesmos autores escreveram: há hoje um consenso a respeito deste quadro ser uma fabricação total de Rembrandt a partir de um autorretrato de um pintor desconhecido do século XIX, e que o falsário quis fazer passar, acrescentando-lhe a assinatura AP, por um retrato de Debré por Pallier. Nem o retratado é Debré, nem o retratista é Pallier. Trata-se de um autorretrato anônimo transformado por Rembrandt através da adição, respectivamente, do cavalete e na parede de uma cópia do desenho de Dona Leopoldina, de Debré, e de 2 índios de sua viagem pitoresca, além do indefectível monograma AP. R6 bis. Debré em seu ateliê. Óleo sobre tela 32,5 por 24 centímetros. Assinado AP e JBD. Ex-coleção Newton Carneiro, Curitiba, coleção particular, São Paulo. Obras de artistas do século XIX erroneamente atribuídas a Debré. Na Paris dos anos 1930, o marchand Roberto Rembrandt decidiu especializar-se nas obras de artistas viajantes que visitaram o Brasil e a Argentina no século XIX, para aproveitar a rica clientela de sul-americanos que visitavam regularmente a capital francesa. Naquele momento, a oferta de obras originais produzidas havia apenas um século era enorme e Rembrandt também teve a boa ideia de procurar os descendentes dos artistas que sabia terem vivido na América do Sul. Aproximou-se, como é conhecido, da herdeira de Debré, mas também comprou espólios de outros artistas como os Pallier, pai e filho. Os autores deste catálogo raisonné encontraram também, nos últimos 30 anos, várias obras atribuídas a Rugendas, Bouvelot e outros artistas viajantes produzidas no ateliê Rembrandt. Ao vender os sucessivos conjuntos a Castro Maia em 1939 e 1940, Rembrandt chegou até mesmo a confundir-se e incluiu uma de suas cópias de Rugendas, R50, no conjunto de Debré. Por outro lado, nesta época, eram também encontrados com grande facilidade e por preços baixos desenhos e aquarelas dos inúmeros artistas amadores que haviam realizado esboços durante suas viagens à América do Sul, nos anos 1820 e 1840, antes da invenção da fotografia. Para reforçar seus conjuntos vendidos a Castro Maia, Rembrandt incluiu 8 dessas obras autênticas de artistas anônimos contemporâneos de Debré nos lotes de obras oferecidas como peças legítimas do pintor francês. Entre estas, a verossimilhança de R9, Lagoa Rodrigo de Freitas, com a obra de Debré ainda seria razoável, mas a vista de Olinda, R10, mostra que Rembrandt não sabia que Debré nunca havia ido a Pernambuco, que avistou no máximo na viagem de ida, o que também vale para Fernando de Noronha, R8, e mais ainda para Callao, no Peru, R13 e R14, e, sobretudo, o Cabo da Boa Esperança, R7 e R12, na África. Foram também incluídas nesta seção um desenho antigo atribuído por equívoco a Debré por um museu, assim como um desenho infantil encontrado num dos conjuntos de obras originais do pintor. R7, ao lado. Cabo da Boa Esperança. Aquarela, 11,8 por 18,8 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R8, no alto. Chácara da Cabeça, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquarela, 16,3 por 25,1 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R9, no centro. Olinda. Aquarela, 15,7 por 24,9 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R10, Bahia do Rio de Janeiro. Aquarela monocroma, 6,9 por 14,2 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R11, Fernando de Noronha.
Aquarela 15,1 por 15,5 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Num exemplo de como é perniciosa a presença de obras com atribuições errôneas em coleções públicas, uma estudiosa de valor foi recentemente induzida em erro pela procedência aparentemente inatacável desta imagem. A historiadora aceitou esta aquarela de local ignorado e de autor desconhecido, intitulada Fernando de Noronha por Reimann para dar-lhe mais charme, como obra verdadeira de Debré e, ao não reconhecer a topografia atual da ilha, supôs que a ponta aqui visível, que hoje não existe mais, houvesse ruído desde a suposta passagem de Debré em 1816 ou 1831. R12, Cabo da Boa Esperança. Aquarela 15,8 por 30,4 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R13, Callao, Peru. Aquarela 17,5 por 10,4 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R14, Callao, Peru. Aquarela 17,5 por 10,4 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R15, Construção do telégrafo no Morro do Castelo. Aquarela 12 por 18 centímetros. Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. R16, Cavalhadas. Lápis 11 por 16,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. O desenho acima fazia parte do conjunto de originais de Debré descoberto em Londres em 1992, num exemplar da Viagem Pitoresca. Claramente não é da autoria de Debré, parecendo mais um desenho infantil que, por acaso, permaneceu neste conjunto. Falsificações do ateliê Reimann. Quando obteve a rica coleção de mais de 500 obras originais de Debré, conservada por sua herdeira, Madame Maurice, Roberto Reimann apressou-se em cotejar os originais recém-obtidos com as já conhecidas gravuras da Viagem Pitoresca, mina inesgotável de informação sobre a obra de Debré. Não deve ter tardado em constatar que as obras mais importantes eram as aquarelas acabadas, que davam origem, muitas vezes sem modificações, às principais gravuras do álbum. Notou também que, enquanto as aquarelas urbanas estavam quase todas presentes no conjunto Maurice, as aquarelas que deram origem às cenas de índios eram apenas 1/3 das que Debré provavelmente executou, e as aquarelas preparatórias das cenas históricas estavam conspicuamente ausentes. Decidiu, então, encomendar a competentes falsários, artistas às vezes talentosos, mas desempregados, que copiassem certas gravuras da Viagem Pitoresca e realizassem aquarelas que Reimann pudesse fazer passar pelas obras originais de Debré, que teriam dado origem justamente às gravuras das quais haviam sido copiadas. Como as imagens originais eram em preto e branco e a margem de erro para colori-las seria perigosa, Reimann preferiu indicar, na maioria das vezes, que as cópias fossem realizadas em sépia. Também deve ter imaginado que, se fossem cortadas para focalizar apenas a cena principal, passariam mais facilmente por estudos preparatórios. Nestas 4 páginas são mostradas 13 aquarelas de tema histórico realizadas pelos contratados de Reimann a partir das litografias da Viagem Pitoresca, das quais 12 foram vendidas a Castro Maia como obras originais de Debré. Por ocasião da publicação da primeira edição deste catálogo Raisonné, em 2007, foi criado um comitê de 4 especialistas que se juntaram aos autores para examinar as atribuições de toda a obra de Debré. A rejeição unânime neste livro pelos 6 integrantes do comitê de 42 aquarelas pertencentes à coleção Castro Maia desagradou ao diretor do então Departamento de Museus do IFAM, futuro IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que determinou então a criação, com recursos do MINC, de uma outra comissão, agora oficial. À nova comissão caberia a tarefa de reestudar a opinião emitida por este livro
a respeito das peças pertencentes a um museu federal e conferir a consistência das conclusões deste livro. 16 meses mais tarde, a comissão oficial, usando de uma elaborada metodologia que incluiu exames grafológicos e uma análise físico-química das partículas das tintas e de seu suporte, chegou às mesmas conclusões que a análise visual havia permitido aos autores e colaboradores do presente livro. Os membros da comissão oficial adicionaram, no entanto, uma interessante observação que havia escapado aos autores desse livro, já suficientemente convencidos pela evidência estilística de que as obras não poderiam ser de Debré e despreocupados em observar novas evidências para comprovar as falsificações. A comissão oficial observou justamente que na imagem rejeitada R22, que representa o embarque de tropas na Praia Grande, assistido pela família real, o falsário arriscou-se em inventar cores vivas para as roupas de príncipes e princesas, que na realidade estavam de luto fechado devido à morte recente da rainha Dona Maria I, mãe de Dom João VI. Infelizmente para ele, o falsário de Reimann desconhecia a existência de um óleo sobre tela, O11, de mesmo tema, conservado no Brasil, onde Debré naturalmente representou a família real toda de preto. Nesta quarta edição, foram reconhecidas 3 novas aquarelas falsas devidas a Reimann: 2 retratos da coleção Castro Maia, representando Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, antes A30 e A32, agora R23 ter e R23 bis, e outra aquarela que mostra Dom João VI, todas discutidas em detalhe, à página 699. R17, Aclamação do Rei Dom João VI, aquarela 21,7 por 15,7 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R18, no alto, à esquerda, segundo casamento de Dom Pedro I, aquarela 22,1 por 15,8 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R19, abaixo, à esquerda, aclamação de Dom Pedro I no Campo de Santana, aquarela 25,5 por 18,7 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R20, no alto, no centro, cerimônia de sagração e coroação de Dom Pedro I, imperador do Brasil, aquarela 27,5 por 20,5 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R21, no alto à direita, cortejo para o batismo de Dona Maria da Glória, no dia 4 de abril de 1819. Aquarela monocroma 26,2 por 20,7 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R22, abaixo à direita, embarque na Praia Grande das tropas que se destinam ao sítio de Montevidéu, aquarela 17,8 por 26,7 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R23, no alto, à direita, pano de boca do Teatro da Corte por ocasião da coroação de Dom Pedro I, aquarela 21 por 35 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R24, acima, à direita, desembarque da Princesa Leopoldina, aquarela monocroma 25,7 por 34,9 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R25, no alto, à esquerda, partida da Rainha de Portugal, aquarela monocroma 24 por 35 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R26, abaixo à esquerda, aclamação de Dom Pedro II, aquarela monocroma 20 por 25,3 centímetros, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R26 bis, acima,
Rainha Dona Carlota Joaquina. Aquarela 17,2 por 14,6 centímetros. A cerca de 1816-1821. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R26 Ter, à direita. Dom João VI, Rei. Aquarela 18 por 15,3 centímetros. 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R26 Quater. Abaixo. Estudo para retrato de Dom João VI no quadro do desembarque de Dona Leopoldina. Aquarela em sépia, assinada J.B.D, 17 por 15 centímetros, a cerca de 1817. Coleção Geyer, Museu Imperial, Petrópolis. Estas 3 aquarelas figuravam nas primeiras edições deste livro entre as obras autênticas aceitas pelos autores e pelo comitê, mas um exame ainda mais severo, efetuado ao longo dos últimos 6 anos, concluiu que fazem parte da produção do ateliê Reimann. Carlota Joaquina, R26 bis, e Dom João VI, R26 ter, foram copiadas fielmente das imagens dos monarcas no Viagem Pittoresque para serem incluídas no conjunto vendido a Castro Maia, pois Reimann não se atrevia na época a adaptar composições dos artistas, somente a copiar as gravuras, no caso G112B e G108A. Já o estudo para o retrato de Dom João VI no quadro do desembarque de Dona Leopoldina, R26 Quater, é uma falsificação mais tardia, dos anos 1950 ou 1960, quando Reimann vendia aquarelas falsas de Rugendas, Debré e Pallière a destacados colecionadores brasileiros de passagem por Paris, como Paulo Geyer. O grande colecionador carioca formou a mais ampla coleção de vistas do Rio de Janeiro, mas foi vítima de Reimann em aquarelas de Rugendas e neste retrato assinado somente com as iniciais JBD, o que não ocorre em nenhuma outra obra aceita por autêntica. Faltam também as outras condecorações, além da estranha e tosca cruz no pescoço e da placa que o monarca arvora. Debré usou em pouquíssimas obras a aquarela em sépia, que se tornou especialidade de Reimann para evitar errar nas cores. A identificação dessas falsificações evitará que sejam usadas como ilustração em obras de mérito, como ocorreu com a R26 Ter, que figurava na capa do catálogo da primeira exposição sobre a missão francesa no Museu Nacional de Belas Artes, em 1940. Contrafações de cenas de índio. Foi no tema dos índios de Debré que a ousadia do projeto de falsificação de Reimann foi mais longe. Encomendou nada menos que 22 aquarelas falsas copiadas de gravuras de Debré. Ao contrário da grande maioria das cenas históricas realizadas em sépia para minimizar os riscos, Reimann não hesitou, no caso dos índios, em encomendar cenas coloridas, certamente baseadas nas cores das gravuras da edição de luxo da Viagem Pitoresca, aquareladas na época provavelmente sob orientação de Debré. Além de inúmeras falhas na sua tosca execução, as aquarelas falsas realizadas por ordem de Reimann são também reconhecíveis pela demonstração de ignorância dos hábitos de Debré por parte dos falsários. O pintor francês quase sempre assinava J.B. Debré, Rio de Janeiro, e o ano, o que não ocorre em nenhuma das aquarelas do ateliê Reimann, sempre assinadas apenas J.B. Debré, numa repetição incansável de um mesmo tipo de assinatura, enquanto Debré variava consideravelmente na formatação das letras. R27. Família de um chefe Camacan preparando-se para uma festa. Aquarela 18,6 por 29,3 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R28, à esquerda. Botocudos, puris, pataxós e machalis. Aquarela 27,7 por 18,2 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro.
R29 no alto à esquerda. Chefe Camacan Mungoió. Aquarela 27,6 por 20,6 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R30 abaixo à esquerda. Chefe dos Selvagens Charruas. Aquarela 27,8 por 20,8 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R31 no alto ao centro. Índia Camacan Mungoió. Aquarela 27,6 por 20,6 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R32 abaixo ao centro. Múmia de chefe coroado. Aquarela 27 por 20 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R33 no alto à direita. Bugre da província de Santa Catarina. Aquarela 24,8 por 16,8 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R34 abaixo à direita. Sinal de combate, coroados. Aquarela 27,2 por 21,8 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R35 no alto à esquerda. Caboclo. Aquarela 22 por 27 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R36 no alto à direita. Chefe dos Bororenos partindo para o ataque. Aquarela 24,1 por 32,7 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R37 no centro à esquerda. Família de botocudos em marcha. Aquarela 27 por 25,1 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R38 no centro à direita. Aldeia de Caboclos no Cantagalo. Aquarela 19,8 por 26,8 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R39 abaixo à esquerda. Índio Guarani civilizado. Aquarela 27 por 20 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R40 abaixo à direita. Índia Guarani civilizada a caminho da igreja em trajes domingueiros. Aquarela 26,8 por 20 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R41 mais abaixo. Guaranis civilizados. Artilheiro no Rio de Janeiro. Aquarela 27 por 20 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R42 Dança de Selvagens na Missão de São José. Aquarela 20,6 por 27,5 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R43 no alto à esquerda. Sinal de retirada, coroados. Aquarela monocroma 26,8 por 19,5 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R44 no centro à esquerda. Índios Guaianazes. Aquarela monocroma 28 por 20,5 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R45 abaixo à esquerda. Soldados índios escoltando selvagens. Aquarela monocroma 22 por 27,6 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R46 no alto à direita. Índios civilizados, soldados de Mogi das Cruzes combatendo botocudos. Aquarela monocroma 27 por 20,3 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R47 ao centro à direita. Charrua civilizado, peões. Aquarela monocroma 27 por 20,5 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R48 abaixo à direita. Soldados índios escoltando selvagens. Aquarela e lápis
12,7 por 18 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. R49. Negros vendendo galinhas e peru. Aquarela 18,8 por 27,6 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Esta é a única cena urbana que Reimann atreveu-se a mandar copiar, com pouco sucesso. É uma imitação servil da gravura, na execução da qual nada se reconhece do talento ou das cores de Debré. Também a assinatura é uma enésima repetição do mesmo modelo adotado pelo falsificador, que acaba assemelhando-se a um carimbo. R50, Olinda. Aquarela 18,3 por 27,3 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Imaginamos inicialmente que esta aquarela tivesse sido realizada no ateliê Reimann, a partir de uma gravura do álbum de Rugendas, abaixo, e que fosse provavelmente destinada a outros clientes de Reimann, apreciadores de Rugendas. Mas o falsário teria se confundido e incluído por distração esta cópia de uma composição de Rugendas no conjunto de obras de Debré vendido a Castro Maia. Parecia-nos, por isso, que a presença desta imagem, claramente inexplicável no contexto de um conjunto de obras originais de Debré, assim como vários outros indícios de má-fé de Reimann, teriam levado Castro Maia a levantar suspeitas que não quis divulgar publicamente, mas que o fizeram romper com o marchand franco-brasileiro, conforme o próprio Reimann alude na carta a um colecionador brasileiro, citada neste livro na página 17. Esta hipótese foi levantada nas 3 primeiras edições deste livro, mas ocorre-nos agora que a gravura, apesar de incluída no álbum de Rugendas, é identificada sob a imagem como tendo sido executada a partir de um desenho original de Debré, o que teria servido de desculpa para Reimann. Não há notícia de que o artista francês tenha desembarcado em Pernambuco, senão possivelmente como escala em sua viagem ao Brasil com a missão francesa em 1816. É possível que tenha existido um desenho feito nesta oportunidade que Debré tenha disponibilizado para Rugendas e que desde então foi perdido. Algo semelhante acontece com a vista de Ilhéus, E357, que serviu de base para a gravura Colônia Europeia nas proximidades de Ilhéus, que consta no álbum de Rugendas, com a devida atribuição do desenho original a Debré sob a imagem. Neste caso, como o desenho sobreviveu, é mais fácil compará-lo à gravura. Ocorre que o desenho de Ilhéus de Debré é, na verdade, copiado de uma imagem do álbum de 1820 do príncipe Maximiliano, pois Debré nunca esteve na Bahia, o que contribuiu para adensar os mistérios das atribuições cruzadas, certamente exploradas por Reimann. Vue d'Holanda, gravura inserida no álbum de Rugendas, 1835. Contrafações recentes. Nos últimos anos surgiram em leilões internacionais obras copiadas de Debré ou atribuídas a ele, que não poderiam deixar de ser mencionadas neste catálogo. Em 1996, foi vendida num leilão londrino uma aquarela em que se observa personagens cuja moda vestimentária corresponde a um período posterior em mais de 10 anos à partida de Debré do Brasil, e na qual nada se reconhece do estilo do pintor. O tema é vagamente reminiscente das colônias francesas no Caribe devido à presença de negros. As roupas são identificáveis como dos anos 1830 ou do começo da década de 1840, 10 anos, portanto, após a suposta data desta viagem. Mas o falsário que adicionou a assinatura de Debré, nesta que talvez fosse uma aquarela original sem assinatura ou de outro artista, mais uma vez pecou pela ignorância, apesar de ter alguma informação a respeito do artista francês. Conseguiu, de fato, imitar toscamente um dos estilos de assinatura de Debré e lembrou-se de escrever a cidade e o ano, como o artista costumava fazer. Esqueceu-se apenas que a prática comum no século XX
período em que o falsário cometeu seu delito de chamar o Rio de Janeiro simplesmente de Rio, não existia no século XIX, no tempo de Debré. Ninguém, e certamente nunca Debré, referia-se ao Rio de Janeiro como Rio. E quando o pintor queria abreviar o nome da cidade, escrevia R. de J. Mas o falsário desconhecia esse detalhe e a aquarela está assinada por ele, J. B. Debré, Rio, 1829. R. 54. As outras 3 imagens, cópias atraentes de Debré, foram vendidas apenas como cenas coloniais num dos leilões internacionais mais prestigiosos dos últimos anos, mas não chegaram a ser atribuídas a Debré no catálogo R51, R52 e R53. Consta, no entanto, que os famosos colecionadores ligados ao Brasil, cuja coleção foi dispersada nessa ocasião, adquiriram estas aquarelas como obras originais de Debré. R51, no alto à direita. Copista do século XX. Empregado do governo saindo a passeio. Aquarela 19 por 35,5 centímetros. Coleção particular, Paris. R52, acima à direita. Copista do século XX. Mulata indo passar as festas de Natal no campo. Aquarela 19 por 35,5 centímetros. Coleção particular, Paris. R53, à esquerda. Copista do século XX. Uma senhora de algumas posses em sua casa. Aquarela 19 por 35,5 centímetros. Coleção particular, Paris. R54, abaixo. Artista anônimo. Cena de mercado com negros. Aquarela 19 por 27,5 centímetros. Coleção particular. Anexos. Esta seção engloba textos e imagens complementares de natureza diversa. Na página seguinte são mostradas as 5 pranchas que figuram na edição original de Voyage Pittoresque e que não são baseadas em trabalhos de Debré. 3 mapas, um retrato e um facsímile da carta de despedida do protetor de Debré, Dom Pedro I, ao partir para o exílio em 1831. Apesar de não fazerem parte da obra do pintor francês, estas gravuras não podem deixar de ser mencionadas e reproduzidas neste livro. Na sequência imediata, pareceu relevante produzir e transcrever o recém-encontrado contrato do Voyage Pittoresque, assinado por Debré em 1833, assim como o conteúdo de sua carta mais reveladora, endereçada a de La Fontaine, do folheto de promoção do Voyage Pittoresque, e do decreto de criação da futura Academia de Belas Artes. Todos textos fundamentais para a biografia de Debré. Pranchas adicionais do Voyage Pittoresque. O álbum Voyage Pittoresque Historique au Brésil, publicado em 3 volumes por Debré em Paris de 1834 a 1839, contém as 220 litografias distribuídas em 153 pranchas impressas em 140 grandes folhas, tal como ilustradas no capítulo 4 deste livro, intitulado Gravuras, e no caderno da sequência original das pranchas, à página 655. 5 pranchas adicionais figuram também no Voyage Pittoresque, que não são geralmente consideradas litografias executadas a partir de obras de Debré. 3 mapas ou plantas, um facsímile de manuscrito e um retrato do pintor a partir de desenho de artista desconhecido, que assina C.F. Ainda que não devam fazer parte de uma relação de obras de Debré, estas pranchas incluídas no Voyage Pittoresque não podem deixar de ser mencionadas neste livro e são, portanto, reproduzidas neste anexo. Retrato de Jean-Baptiste Debré, prancha não numerada do Voyage Pittoresque. Mapa da Baía do Rio de Janeiro, prancha não numerada do Voyage Pittoresque. Planta da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
prancha não numerada do Voyage Pittoresque. Mapa do Brasil, prancha não numerada do Voyage Pittoresque. Carta de despedida de Dom Pedro I, prancha não numerada do Voyage Pittoresque. Contrato original do Voyage Pittoresque. Este contrato, descoberto em 2012 por um dos autores e até hoje inédito, trata da publicação de Voyage Pittoresque. Firmado entre Debré e a editora Firmin du Frère em outubro de 1833, apenas 2 anos após o retorno do artista a Paris, o acordo estipula que caberia ao pintor de história entregar, além do manuscrito, as pedras litográficas prontas para a impressão. Essa cláusula, além de forte indício de que Debré já chegara com o projeto de seu livro bem adiantado, demonstra o profundo envolvimento do artista na preparação e no custeio das litografias. Além de ter pintado as aquarelas originais, que já trouxe acabadas do Brasil, Debré realizou na França o projeto de passá-las para a pedra. Foi ele o autor, portanto, tanto do Delineavit del, de todas as 153 pranchas, como do Sculpcity, Sculp, de toda a maioria delas, tendo contado em algumas com a cooperação da viscondessa Pauline de Portes nos desenhos das transparências preparatórias e naqueles realizados sobre as próprias pedras. Isso explicaria também a ausência do crédito em separado nas margens, para quem realizou o Sculpcity. No relatório sobre o Voyage Pittoresque que apresentaram para a Academia de Belas Artes da França, os acadêmicos que o assinam, Calder, Conde de Clarac e Lebas, são peremptórios ao declarar que as pranchas foram litografadas pelo próprio autor. O contrato, onde já fica acertado desde então o número de tomos do livro, também ressalva que o projeto terá prosseguimento como estipulado, contanto que não haja atraso por parte do Sr. Debré. Debré tinha, portanto, interesse absoluto em entregar prestamente o trabalho para que o grande projeto de sua vida não fosse prejudicado. Esta foi provavelmente a razão de ter arregimentado Pauline de Portes para ajudá-lo na preparação das pranchas litográficas do livro, que, pelo contrato, ficaria pronto em 390 dias, ainda em 1834, e não 5 anos. Isso sugere uma preocupação de Debré e do editor Firmin Didot, que morreria em 1836, antes de ver o projeto acabado com o 3º tomo só publicado em 1839, em realizar uma corrida editorial com o livro de Rugendas, êmulo de Debré, que publicou o seu Voyage Pittoresque inteiro em 1835. Uma vez prontas, as pedras foram preparadas para a impressão nas oficinas litográficas de Charles Motte e Thierry Frère, sucessores da firma Engelmann, empreendimento transformado na casa editorial concorrente de Firmin Didot, que publicou Rugendas. O fato da preparação das pedras ter sido dividida, sobretudo a partir do 2º tomo do Voyage, em 2 oficinas, é outro sinal de que Debré realmente esperava que os 18 fascículos finais de sua obra ficassem prontos antes de 1839. Documentos originais. Estes 4 documentos foram transcritos na íntegra devido à sua importância para a biografia brasileira de Debré. Carta de Debré ao amigo de La Fontaine, Paris, IEB USP, São Paulo. Página 26, página 29 e página 35. Rio, 27 de novembro de 1816. Meu bom velho camarada, recebe 1 milhão de abraços muito sinceros, agradecimentos dos cuidados que tua vigilante amizade teve para que se chegassem às minhas mãos as últimas cartas que tive tanto prazer de receber. Não creias que, para completar o número, eu te mande novamente uma parte daquelas que você me enviou sob envelope. Eu guardo, para mim, todas as missivas, e aquelas que te mando são todas verdadeiramente brasileiras. Você me pede notícias, sou todo teu.
Dizer-te que a nomeação do Sr. Le Breton é confirmada pelo rei não seria mais que uma coisa já bem sabida no Rio de Janeiro, Paris, Londres e em Lisboa. Mas te dizer como isso se produziu, aí está o relato interessante que não se soube aqui, a não ser por algumas pessoas. Espero te tratar como amigo, você pode estar garantindo de conhecer a catástrofe. Volto ao Harvard do começo do ano de 1816 para te fazer durar o prazer mais longamente e te esclarecer sobre as particularidades ligadas ao herói portador de palheta que figura em oposição ao nosso diretor. O Sr. T, o pai, que nada mais era todo o tempo que o globo de vidro da folha invisível através da qual reconhecemos a idade, e o sexo da personagem que falava irritado, desesperado, tanto do atraso quanto do silêncio do Sr. Le Breton. O Sr. Tonai nos apresenta a cada dia, após a chegada do Velocifer, do navio, um novo projeto de carta ou de uma conduta, acompanhado de uma longa série de conjecturas alarmantes sobre as pretensas operações do Sr. Le Breton. Num dia em que o vento parecia bom, encorajado pela partida de 20 navios, foi decidido que se partiria no dia seguinte se o vento continuasse a ser favorável. Fizeram-se, então, todos os preparativos, e o negociante brasileiro que partia conosco propôs dar sua garantia para a soma da qual o Sr. Le Breton deveria ser o portador. Nessa altura já haviam inclusive levado os cabides a bordo, quando o Sr. T considerou que, apesar da carta explicativa que deveria ser mandada para o Sr. Cavaleiro de Brito, seria melhor esperar mais um pouco. Levaram-se de volta os cabides para a pensão. Nas conversas animadas que haviam precedido esse projeto de partida, já havia acertado que não precisaríamos ser conduzidos por ninguém, uma vez que os fundos eram dados pelo Sr. Cavaleiro de Brito e que o Sr. Tunai, o decano em idade, falaria em nome de todos quando este negociante conseguisse para nós uma audiência com o ministro ao chegarmos ao Rio de Janeiro. Aqui começam os planos tão obscuros quanto sombrios e tão sombrios quanto negros do novo Dom Quixote montado sobre uma bengala. Enfim, o Sr. Le Breton chega, tudo mudou-se e parte-se para o Brasil. Na parte final da travessa, nosso herói se reaproxima do nosso diretor e o conjunto se reestabelece. O Sr. Le Breton é recebido na sua chegada com consideração por todas as autoridades. O Sr. T, que continua querendo escrever, nos faz assinar uma carta de agradecimento ao Sr. Cavaleiro de Brito, na qual faz elogios ao Sr. Le Breton. Estes são os primeiros pregos que se cravam no pé do nosso campeão enfraquecido. Aqui a cena escurece novamente e o sol ilumina esse dia funesto em que tive a honra de fazer alguns croquis escolhidos na hora da família real durante uma revista de tropas que se fez na Praia Grande. 2 horas depois, soube-se no Rio de Janeiro que um artista francês que participava da revista do Sr. Le Breton tinha feito em alguns minutos os retratos de Sua Majestade. Ó dor, ó desespero, ó raiva! A família T, reunida, julga que essa proteção exclusiva que me foi dada é um insulto feito à pessoa de seu patriarca, como membro do Instituto de França, e ao seu talento como pintor de gênero. Só a lua foi testemunha dos complôs e projetos de vingança que se meditaram durante a noite que seguiu a fatal jornada. No dia seguinte, todos se puseram em campo. Toda a família deixou a casa e se espalhou pela cidade como estafetas para semear pequenas confidências capazes de fazer muitos inimigos para Le Breton. Cada um trabalhou o melhor que pôde. Enquanto isso, o Sr. Le Breton acabava o seu projeto de organização e o apresentou. Este foi lido e aprovado por todas as pessoas convidadas a ouvir a leitura. Os ministros começaram, no entanto, a ouvir alguns relatórios desairosos contra o Sr. Le Breton, mas acostumados aos efeitos da maledicência e da própria calúnia, estes relatos não produziram nenhum efeito. A chegada do Duque de Luxemburgo deixou ainda mais assanhada a tropa
pronta para aproveitar qualquer oportunidade. Foi então que se fez circular o epíteto de padre casado, com certeza de que este faria efeito, o que de fato aconteceu e causou muito pesar ao senhor d'Arranjou, de Araújo, ministro que gosta muito de artes e protege a expedição. O ministro sabia a força do golpe na opinião do rei. Suspendeu-se o nosso negócio. O senhor T interpretou esse silêncio como tão bom augúrio que se abriu na primeira vista que lhe fez a honra de fazer o senhor Duque de Luxemburgo para lhe pedir simplesmente sua proteção para obter lugar de diretor e o de secretário para um de seus filhos. Isso teve muito má repercussão no espírito do senhor embaixador, que espalhou a questão, o que levou a esclarecimentos. O pai, Dom Basílio Tonai, referência ao personagem da comédia de Beaumarchais, o barbeiro de Sevilha, que espalha a calúnia, achando que seu antagonista era mais resistente que o esperado, resolveu, para desacreditá-lo completamente, espalhar que Le Breton era um dos regicidas franceses. Essa última calúnia era tão forte que o governo tomou mesmo informações junto à embaixada. Mas logo foi verificado que se tratava de uma atroz calúnia, o que tornou justamente o nosso diretor atual, Le Breton, mais interessante aos olhos dos ministros que o protegem. Mas como esses rumores haviam passado por bocas respeitáveis, o assunto tornou-se delicado. Nada foi precipitado. 2 meses depois, o ministro do Tesouro Real, homem cheio de espírito e zelo pelos nossos negócios, acalmou os espíritos e tranquilizou todas as coincidências, provando que o indivíduo sobre o qual se dispunha dessas informações não tinha nenhuma ligação com o nosso diretor, Le Breton, a não ser por uma coincidência de nome, uma vez que havia sido reconhecido que nosso homem, Le Breton, não fazia parte da Convenção Nacional. Assim, ninguém estava errado devido à similitude do nome. Um desenlace tão rápido quanto inesperado que terminou o melodrama e devolveu a todos o contentamento, exceto ao Dom Basílio, que foi dormir com um verdadeiro acesso de febre. Sequência das notícias: Sua Majestade deve ser coroado no dia 27 de setembro. As esperanças dos habitantes do Brasil vão, enfim, se realizar, pois as opiniões se dividem entre o retorno do Rio a Portugal e a sua estada no Brasil. Ninguém se determina a tomar qualquer partido para formar grandes projetos. As pessoas que seguiram o rei esperam sempre uma volta a Portugal, onde deixaram suas fortunas e propriedades. Os brasileiros, ao contrário, entendem que a residência do rei é um golpe de grande sorte para o país, que teve recentemente a vantagem e a honra de ser elevado ao título de Reino Unido a Portugal e Algarves, o que lhe dá prerrogativas para o comércio e manufaturas das quais estava privado enquanto era colônia. Não havia nenhum gosto dominante em termos de luxo como aquele que foi trazido pelos portugueses, eles mesmos dirigidos pelo gosto dos ingleses. Em geral, há pouca atividade e nenhuma invocação. Como se está habituado a procurar saber o preço do que se conhece, os operários não ousariam agir de outra forma. Os brasileiros temem o empreendimento de fazer ou comprar qualquer coisa nova. Só os militares portugueses têm alguma ideia da Europa e de suas vantagens. Os brasileiros, em geral, preferem esperar a chegada das mercadorias europeias para comprar aquilo que lhes convir, a se meterem a fazer importação daquilo que não conhecem. Daqui a alguns meses terei, sem dúvida, notícias interessantes para te mandar. Goste sempre muito do meu bom irmão por amor a mim. Veja-o com frequência e fale-lhe às vezes de mim. Minha amizade de minha parte, a sua cara família. Adeus, meu bom amigo, reitero meus agradecimentos e te rogo crer em sua sinceridade, assim como na sinceridade de minha velha amizade. Camarada do Brasil, Debré. Dê minhas lembranças ao bom e gentil Gerard, assim como aos senhores Percier e Fontaine. Grandjean junta-se a mim. Está começando belíssimos trabalhos cujos alicerces acabam de ser abertos. A Louvoine escreveu ao escultor Tonai que o Sr. de Bedin
Gay e um outro arquiteto que se propõe a vir até aqui. Você pode lhes comunicar que bastariam 24 horas do calor do nosso sol para tornar os três loucos. Falo aqui com a imparcialidade de um bom camarada. No fundo, que venham. Eu lhes prometo empregar todo o prestígio do diretor para interná-los no hospital imediatamente. Decreto de criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios de 12 de agosto de 1817, página 32. Atendo ao bem comum que provém aos meus fiéis vassalos de se estabelecer no Brasil uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em que se promova e difunda a instrução e conhecimento indispensáveis aos homens destinados só aos empregos públicos da administração do Estado, mas também ao progresso da agricultura, mineralogia, indústria, comércio, de que resulta a substância, comodidade e civilização dos povos, maiormente neste continente, cuja extensão, não tendo ainda o devido correspondente número de braços indispensáveis ao tamanho e aproveitamento do terreno, precisa dos grandes socorros da estética para aproveitar os produtos, cujo valor e preciosidade podem vir a tornar o Brasil o mais rico e opulento dos reinos conhecidos, fazendo-se necessário aos habitantes o estudo das belas artes, como aplicação referente aos ofícios mecânicos, cuja prática, perfeição e utilidade dependem dos conhecimentos teóricos daquelas artes e difusivas luzes das ciências naturais, físicas e exatas. E querendo, para tão úteis fins, aproveitar desde já a capacidade, habilidade e ciência de alguns estrangeiros beneméritos que têm buscado minha real e graciosa proteção para serem empregados no ensino e instrução pública daquelas artes. Ei por bem, e mesmo enquanto as aulas daqueles conhecimentos, artes e ofícios não foram a parte integrante da dita Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que eu houver de mandar e estabelece. Se pague anualmente por quartéis a cada uma das pessoas declaradas na relação incerta neste meu Real Decreto e assinada pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, a soma de 832 mil réis em que importam as pensões, de que por um efeito de minha real munificência e paternal zelo pelo bem público deste reino, lhe faço mercê para sua subsistência, pagas pelo real erário, cumprindo desde logo cada um dos ditos pensionários com as obrigações, encargos e estipulações que devem fazer a base do contrato, que, ao menos pelo tempo de 6 anos, hão de assinar, obrigando-se a cumprir quanto for tendente ao fim da proposta Instrução Nacional das belas artes aplicadas à indústria, melhoramentos e progressos de outras artes e ofícios mecânicos. O Marquês Aguiar, do Conselho de Estado, ministro assistente do despacho, encarregado inteiramente da repartição dos negócios estrangeiros e da guerra, assim o tem entendido, em face a executar com os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro, com a rúbrica de Sua Majestade. Relação das pessoas a quem, por decreto desta data, manda Sua Majestade dar as pensões anuais abaixo declaradas. Ao cavaleiro Joaquim Le Breton, 1 conto. Pedro Dilon, 800 mil réis. João Batista Debré, pintor de história, 800 mil réis. Nicolás Antônio Tunay, 800 mil réis. Augusto Tunay, 800 mil réis. A.H.V. Grandjean, arquiteto, 800 mil réis. Simão Pradier, abridor, 800 mil réis. Francisco Ovide, professor de mecânica, 800 mil réis. C.H. Levasseur, 320 mil réis. L. Simp Munier, 320 mil réis. F. Bonrepos, 192 mil réis. Somam as 11 parcelas 8 contos e 32 mil réis.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1816. Assinado Marquês de Aguiar. Contrato entre Debré e Didot, 1833, página 61 e página 709. Entre o Sr. J. B. Debré, pintor de história, residente à Rua Saint-Honoré, 362, e os senhores Firmin de Dufray, impressores e livreiros, situados à Rua Jacob, 24, ficou conveniado o que segue. O Sr. Debré, autor de Viagem ao Brasil, se engaja a entregar aos senhores Firmin de Dufray o manuscrito e as pedras litográficas desta obra, que devem formar cerca de 3 volumes e ser publicados em fascículos de 6 páginas de texto e 6 pranchas litografadas em formato in folio, sobre papel do tipo Grand Raisin Velin. Os senhores Didot cobrirão todas as despesas de impressão do texto e das pranchas litografadas, assim como os custos do papel, tanto para as pranchas quanto para o texto, e se comprometem a publicar um fascículo a cada 15 dias, contanto que não haja atraso por parte do Sr. Debré. O preço da venda de cada fascículo está fixado em 8 francos para o público, mas os senhores Firmin de Didot só prestarão contas à sociedade de um preço de 6 francos após a dedução dos 13º exemplares, devido aos descontos que são obrigados a fazer aos livreiros, despesas e o risco de venda. Imediatamente após a publicação de cada fascículo, serão remetidos gratuitamente ao autor 12 exemplares para que possam ser distribuídos a seus amigos. Quando os senhores Firmin de Didot tiverem recebido, graças à venda, as quantias que desembolsaram, os lucros serão divididos, metade para o Sr. Debré e metade para os senhores Firmin de Dufray. Para tal, uma prestação de contas será fornecida a cada 3 meses. Paris, 30 de outubro de 1833. Aprovado o escrito acima, J. B. Debré, e aprovado o escrito acima, Firmin de Dufray. Folheto de divulgação do Voyage Pittoresque, 1838, página 58. Livraria de Firmin de Dufray, impressores e livreiros do Instituto. Viagem pitoresca e histórica no Brasil, desde 1816 até 1831, por J. B. Debré, primeiro pintor e professor da Academia Imperial Brasileira de Belas Artes do Rio de Janeiro, pintor particular da Casa Imperial, cavaleiro das Ordens do Cruzeiro e de Cristo e correspondente da classe de Belas Artes do Instituto Real da França. 3 volumes em fólio, obra terminada, dezembro de 1838. O Sr. Debré, cujos quadros, hoje no Museu de Versalhes, adquiriram uma celebridade histórica, consagrou uma estada de 16 anos no Império Brasileiro à coleta mais completa de documentos sobre a situação física e moral desse país. Tanto naturalista como historiador, estatístico e moralista, mas pintor sempre e pintor fiel, traçou um imenso quadro onde assistimos a cada passo da civilização do homem selvagem em meio às florestas virgens do Brasil. Extensa no seu conjunto e completa em seus detalhes, esta obra interessa tanto ao naturalista como ao divulgador e ao historiador. O primeiro volume é dedicado à população brasileira ainda selvagem e às florestas virgens. O segundo volume compreende a indústria em geral. O terceiro volume contém tudo o que diz respeito à instrução pública, o culto religioso, os eventos políticos, as festas e cerimônias e os retratos dos principais personagens que nelas figuram. A obra termina com um estado das belas artes no Rio de Janeiro. A obra forma 3 volumes e compõe-se de 27 fascículos. Cada fascículo em formato em fólio é composto de 6 pranchas e de um texto explicativo. Preço do fascículo, 8 francos.
O mesmo livro, colorido com o maior cuidado. Preço de cada fascículo, 16 francos. O primeiro volume, compreendendo 8 fascículos. Preço em preto e branco, 64 francos. Colorido, 128 francos. O tomo segundo, contendo 8 fascículos, mesmo preço. O terceiro, contendo 10 fascículos. Preço em preto e branco, 80 francos. Colorido, 160 francos. Os compradores poderão adquirir cada fascículo à medida que for publicado, com a condição de comprometer-se pela obra inteira. Honrado por um relatório da Academia de Belas Artes do Instituto, este livro monumental, tanto histórico quanto artístico, dedicado a perpetuar a lembrança da utilidade e da presença dos artistas franceses no Novo Mundo no século XIX, solicita por este motivo seu lugar nas bibliotecas dos museus da França. O livro do Sr. Debré, ilustrado com mais de 150 pranchas e impresso pelos senhores Didou, oferece aos bibliófilos estrangeiros a raridade de uma tiragem limitada a 200 exemplares.